Então, vamos continuar aqui com a leitura. Essa aula aqui foi dada por Srila Bhaktinirmal Charadeva Goswami Maharaj em Sri Navadvipan, no templo de Koladvipa, no dia 11 de dezembro de 2010. Então, Srila Chara Maharaj, ele começa falando aqui o seguinte, o título da aula primeiro, né? Pratique o que você prega. Nós temos que praticar o que pregamos. Srila Siddhar Maharaj, ele falou, só tem direito de pregar aquele que pratica o que vai pregar. Se você não pratica a vida devocional, você não tem o direito de pregar. Isso Srila Siddhar Maharaj falou. Então, nós temos que praticar. A pregação é a coisa mais importante que existe. Não tem nenhum serviço devocional mais importante do que a pregação. Nem cantar os santos nomes, nem fazer nada. A pregação é o mais importante. Por quê? Porque ao cantar o Mahamantra Hare Krishna, você está cometendo ofensas. Todo mundo comete ofensas. Ou Namabasa, a sombra do nome. Ninguém canta, praticamente ninguém canta os santos nomes. Nós cantamos as palavras do nome. E durante a pregação não há ofensa. Se você pregar o que o teu guru falou, se você pregar o que o Guru Varga falou, todos os gurus da sucessão discipular, até chegar em Mahaprabhu, não há ofensa. O problema é se você começar a pregar da sua mente, né? Você começa a inventar as coisas e pregar, aí sim. Mas se você prega o que o Guru Varga pregou, não tem ofensa. Então, por isso, o serviço devocional mais importante é o Kirtan. Mas Kirtan não é somente cantar, Kirtan é pregar. Tem um irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj, falou para ele certa vez, eu não consigo praticar nenhuma das práticas devocionais, somente consigo fazer a pregação. E Srila Siddhar Maharaj falou, está ótimo, somente pregue. Então, o principal é a pregação. E agora aqui a aula, vamos começar a leitura então da aula aqui. Pratique o que você prega. Se você não vem ao Mangal Arati, não pode dizer aos outros, por que você não vem ao Mangal Arati? Como que você pode cobrar alguém se você não faz aquilo? É a mesma coisa, eu sempre dou um exemplo aqui de um médico, um pneumologista. Você vai lá na consulta com o pneumologista, ele fala, você não pode fumar, você está com enfisema pulmonar, você está com problema pulmonar, você não pode fumar. Mas você entra na sala do médico e a boca dele está cheirando cigarro. Como que você vai poder fazer aquilo que o médico não faz? Então, como que você vai mandar alguém vir para o Mangal Arati se você não vem no Mangal Arati? E continuando aqui, tem uma frase que fala o seguinte, Nija Achari Dharma Jivaki Sikaya. O que quer dizer isso? Primeiro, você pratica. Então, você pode dizer a alguém que eles devem praticar. Isso é muito importante. Primeiro você tem que praticar, depois você fale para alguém, pratique. Como que você vai ter moral de mandar alguém praticar se você não pratica? Como que você vai ter moral de falar para alguém cantar a Japamala se você não canta a Japamala? Como você vai ter moral de falar para a pessoa fazer Ekadashi se você não faz Ekadashi? Então, nós temos que ter isso. Você primeiro tem que praticar, depois você vai falar para os outros fazerem. Pratique primeiro, depois pregue.
Na verdade, você pode fazer os dois em conjunto, né? Praticar e pregar. Mas não pode pregar sem praticar. É falso. E a alma sincera percebe. Se você vai fazer uma pregação e tem alguém sincero lá, o que é sinceridade? É aquela pessoa que busca Deus sem querer nada em troca. Se tem uma alma sincera no local e você está pregando, a pessoa sabe se você faz ou não. Quem é sincero, claro. A sinceridade vai falar, ele só fala, mas ele não faz nada. Né? Então, nós temos que primeiro praticar, dar o exemplo. A melhor, se o Patapasi Maharaj, ele sempre falava, a melhor pregação é o exemplo. Se a pessoa vê, por exemplo, o guru é o acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, você nunca vai ver uma foto, você nunca vai ver um dos gurus aqui, autênticos, que estão ao meu lado, sem tilaka na testa. Você nunca vai ver eles de roupa normal, roupa branca, roupa colorida. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque eles ensinam pelo exemplo. Você nunca vai ver um guru genuíno não fazer ekadashi. O guru não precisa fazer ekadashi. O guru genuíno não precisa seguir regras e regulamentos que nós temos que seguir. O guru genuíno, nós cantamos aqui, ele é Krishna. Na verdade, ele é e não é, né? Aquele termo, acho que o Raghunatha nunca escutou isso, eu nunca falei, faz tempo que eu não falo, né? O termo Achintya Abheda Bheda Tattva. É inconcebível, ao mesmo tempo é e não é. Então, o Guru é Krishna e ao mesmo tempo ele não é Krishna. Né? Esse termo que é muito usado na nossa filosofia, Achintya Abheda Bheda Tattva. Então, o Guru não precisa fazer ekadashi, o Guru não precisa cantar a Japamala, o Guru não precisa fazer nada porque ele já é um devoto puro. Mas ele faz por quê? Para dar o exemplo. O Acharya quer dizer aquele que dá o exemplo. Então, o Guru, o Acharya, ele ensina pelo exemplo. Srila Govinda Maharaj, ele abandonou o corpo com 80 anos. Srila Govinda Maharaj, em 2010, ele abandonou o corpo com 80 anos. E ele abandonou o corpo no dia de Duadashi, como hoje. Hoje é Duadashi, o 12º dia. E ele fez Ekadashi um dia antes de abandonar o corpo. Srila Govinda Maharaj comeu somente fruta um dia antes de abandonar o corpo. Nós até vimos a devota que cuidava dele, o devoto, eles tiraram uma foto dessa bandeja de praçada que Gurudeva aceitou, né? Foi oferecido, depois dado para Gurudeva, uma bandeja bonita, só de frutas. E nós tivemos o privilégio aqui do Brasil, como esses dois devotos são brasileiros, eles propiciaram para nós fazermos o seva de comprar frutas para Gurudeva. Porque no final, Gurudeva, no final do seu estado aqui no mundo material, naquele corpo, ele não tinha mais apetite, ele não comia mais comidas assim, comida, né, arroz, dal. Ele gostava muito de fruta. E a fruta na Índia é cara, depende da fruta, na Índia é cara. Então, foi feita uma vaquinha entre os devotos que quiseram participar. Todo mês a gente depositava uma quantia na conta do devoto e ele comprava frutas para Gurudeva. E um dia antes, né, no Ekadashi, Srila Govinda Maharaj fizeram aquela bandeja bonita para ele, cheia de frutas coloridas, né, o que ele mais gostava. Se eu não me engano, ele gostava muito de cereja, né? Então, e manga, enfim, né? E aí fizeram aquela bandeja bonita, aí ele quando viu, ele falou, nossa, que bonito, ele falou. Quem que está pagando isso? Ele falou. Quem que está custeando isso? E aí a devota deu o nome em todos os devotos que estavam fazendo a doação para ele mensal, e ele leu um por um, agradeceu um por um, né? Então isso é muita fortuna para quem pôde participar do serviço direto para o Guru. Mas ele deu o exemplo até o último dia. Ele não precisava comer 100 grãos um dia antes de abandonar o corpo. Já tinha 80 anos, idoso. Estava com problema de saúde, mas ele deu exemplo. E ele dormia com a roupa de sannyasi. Ele tinha uma roupa velha, claro, né, de sannyasi, uma roupa açafrão. Ele dormia de roupa de sannyasi. O pijama dele era roupa de sannyasi. Então ele dava o exemplo o tempo todo, durante o dia, durante a noite, sempre dando exemplo. Então nós também, claro que nós não somos guru, nós estamos, né, a pretensão não é ser guru, a nossa pretensão é ser um discípulo
adequado. Silachara Maharaj falou, eu nunca quis ser guru. Ele falou, eu queria ser um discípulo adequado. Não interessa ser guru. Ser guru não é fácil, né? Ser guru não é fácil, mas se o guru pediu para você, você tem que cumprir da forma correta. Então ele falou, eu queria sempre ser um discípulo adequado, não um guru. Então, para você pregar, você tem que fazer antes o que você está pregando. Você tem que praticar da forma correta para poder pregar. Primeiro você pratica. Então, você pode dizer a alguém que eles devem praticar. Isso é chamado de Nidya Achari. Mahaprabhu disse, aí tem um verso aqui que Mahaprabhu falou, e o significado em português é: primeiro, siga você mesmo a instrução, depois ensine aos outros. Se você não praticar o que prega, a sua pregação não funcionará. Veja só como é importante. Quem falou isso? Mahaprabhu, o próprio Deus falou isso. O próprio Deus. Então, todo mundo quer pregar. Pregar é uma coisa que todo mundo quer. Todo devoto, todo aquele que se inicia, ele já quer pregar. Tudo bem, você quer pregar no templo, mas você tem que praticar. O próprio Mahaprabhu falou isso daqui, né? Primeiro, você deve praticar. Peraí, tem um texto antes aqui. Primeiro você mesmo. Primeiro, siga você mesmo a instrução. Depois, ensine aos outros. Se você não praticar o que pregar, a sua pregação não funcionará. Primeiro, você deve praticar o Dharma, regras e regulamentos. Você mesmo. Então, você pode dizer aos outros, às outras pessoas, para praticarem. Caso contrário, ninguém irá ouvi-lo. Está correto ou não? Disse Silachara Maharaj. Né? É o que eu estava falando, que moral você vai ter para falar algo para alguém se você não faz. Ontem mesmo, né? Ontem estava a Mariane aqui, o Raskananda Prabhu, e aí eu estava temperando a batata ontem, né? Que nós comemos lá no Kalpa, sem comer grãos. E eu estava temperando a batata e ela estava olhando eu tempero a batata. E quando eu peguei o sal na mão, eu peguei o potinho de sal na mão, ela de longe, ela pensou que era arroz, né? Porque é sal marinho, é um pouquinho mais grosso, né? Sal refinado, né? E ela falou, mas hoje é Kadashi, você está jogando arroz na batata? Ela falou. Então veja só, né? Se fosse arroz, ela ia falar, mas ele fala que não pode comer arroz e ele está comendo arroz. Então as pessoas percebem, as pessoas olham tudo, né? Então nós temos que fazer correto para poder pedir para os outros fazerem correto. Que nem Silachara Maharaj, ele falou, o devoto tem que ter a roupa devocional. O devoto não tem que vir ao templo sem roupa devocional. É o uniforme, o nosso uniforme é a roupa devocional. O homem é a kurta e o dhoti e a mulher é o sari. Essa é a roupa devocional. Não é a roupa que você vai no dia a dia, que você sai para passear, que você vai no shopping, que você pega metrô, que você anda por aí. A roupa devocional é a roupa devocional, a roupa do templo, né? É a roupa do templo. Então, mas se ele falar isso e aí ele não usa a roupa devocional, como é que fica? Você vai falar, mas nem o guru faz, por que eu preciso fazer? É a mesma coisa, o guru fala, não pode comer ovo, né? E aí você vai no lugar, o guru está comendo ovo. Aí você fala, mas o meu guru come ovo, por que eu não posso comer? Né? Eu já vi isso acontecer. A pessoa virou e falou, mas esse bolo tem ovo. Falaram para essa pessoa, para essa devota, esse bolo tem ovo. E aí a devota olhou e falou para a outra, que não era devota, né? Era alguém que estava lá participando do evento. Mas o meu guru comeu, eu vou comer. Então, esse é o acharya, é aquele que come ovo na frente do devoto. Não tem que comer nem na frente nem atrás, claro, né? Mas que exemplo ele está dando? Ele come um bolo com ovo e o devoto fala, meu guru comeu, eu vou comer.
Então, é isso que Silat Maharaj está tentando dizer aqui, né? Nós temos que praticar, depois pregar. Não fazer o contrário. E o próprio Mahaprabhu falou isso, né? Você sabe, uma vez, uma senhora, ela veio com o seu neto para Haradi Muhammad. Ele é o Nabi, o muçulmano, o profeta, o homem adorável, o famoso por dar conselhos a todos. É um muçulmano, né? Aquele neto, um garotinho, ele comia muito melaço de cana, né? E ninguém conseguia impedi-lo. Ele não dava ouvidos a ninguém. Então, alguém aconselhou a senhora, leve o menino para o Haziradi. Haziradi é o líder muçulmano. E aí, o que aconteceu? Ele é uma grande personalidade. E só ele pode dizer ao garotinho, e o garotinho vai ouvi-lo. Então, a senhora veio ao muçulmano, ao líder muçulmano, e disse, por favor, dê alguns conselhos a meu neto. Ele come muito melaço e não ouve ninguém. E aí o muçulmano, ele pensou um pouco e disse, não vou lhe dar conselhos. Não vou lhe dar conselhos hoje. Vem amanhã. A senhora foi, né, no dia seguinte e pediu, por favor, dê-nos alguns conselhos. E o muçulmano, ele respondeu, venha em 3 dias. 3 dias depois, ela voltou. E o profeta disse, venha em 7 dias. 7 dias depois, ela voltou com o neto. Por favor, dê-nos alguns conselhos. Então, o muçulmano, o líder, o profeta, ele falou, comer muito melaço não é bom. Isso cria muitos distúrbios em seu estômago. Não é bom para a sua vida, para a sua saúde espiritual. Também, comer muito melaço causa muito sono. Ele disse muitas coisas. E assim, a senhora perguntou ao Senhor, isso é um assunto de 2 minutos. Por que você nos fez vir aqui 3 ou 4 vezes? Por que você não disse isso no primeiro dia? E aí o líder muçulmano, ele explicou, quando você veio, eu também comia muito melaço. Então, como eu poderia dizer ao menino para não comê-lo? Durante esses 10 dias, pouco a pouco, eu reduzi gradualmente a quantidade de melaço que eu comia. A cada dia, eu comia menos e menos e menos melaço. E agora, que como pouco melaço, eu posso contar a ele, explicar a ele isso. Então, veja só a história que Silat Maharaj contou. Isso aqui não é inventado, né? Nada que o Guru fala, nada que Silat Maharaj falou é inventado. O muçulmano não podia dar o conselho correto para o garoto, porque ele também ele fazia errado. Ele comia muito melaço. Então, ele foi gradativamente reduzindo, e aí, quando ele tinha realmente
feito o que é o correto, ele falou para o outro. Então, o Silathiar Maharaj acabou essa parte da aula falando assim, né? Ele teve que dar o exemplo para o garoto. Como que ele ia falar para o garoto? Não coma, faz mal para você, para a sua saúde e para o seu lado espiritual, se ele faz. Por isso um acharya genuíno, ele segue regras e regulamentos, sim. Né? Tem muitos que não gostam, falam, não, mas tem Pundarika Vidyanidhi, ele era muito opulento, ele é o pai de Shrimati Radharani no Krishna Lila, e no Goura Lila ele veio, ele tomava somente água em copos de cristal, ele tinha um servo abanando ele usava roupas de cetim, roupas assim muito sofisticadas, mas você é Pundarika Vidyanidhi? Aquele que fala isso é Pundarika Vidyanidhi? Que nem eu escutei uma vez uma pessoa virar e falar assim, mas Srila Bhaktivinoda Thakura, ele é guru, é um grande devoto e ele era casado. Sim, mas você não é Bhaktivinoda Thakura. Aquele que é guru da nossa missão, ele não pode ser casado, ele tem que ser renunciado, usar açafrão. Então as pessoas não podem querer imitar grandes almas, como Srila Bhaktivinoda Thakura, como todos os gurus do Parampara. Srila Govinda Maharaj também uma vez, ele estava, se eu não me engano, na Europa, e aí foram levar a comida para ele. E ele olhou e falou assim, já ofereceram para Giriraj, porque a deidade local era Giriraj, Sri Giriraj. E os devotos falaram não, Gurudeva, ainda não. Aí ele pegou, ele pôs o prato na frente dele, ele olhou para o prato, e em um segundo ele falou, já está oferecido. Mas esse é Gurudeva. Nós não somos Gurudeva, nós não temos essa capacidade. Você olha para o prato de boga e fala, Giriraj, aceita, sei lá como que Gurudeva ofereceu. Ele falou, já está oferecido. Nós não, nós temos que sair, né, pedir para a deidade, principalmente no templo, né? Você pede para a deidade aceitar, o guru que pede isso, tem toda aquela formalidade. Mas o guru não, o guru olhou para você, ele te dá misericórdia. Nós não temos essa capacidade, então nós não podemos querer ser gurus, nós não somos gurus, nós não somos devotos puros. Então, para pregar, você tem que fazer a prática. Tem alguma pergunta, Araguanda? Algum comentário? Não. Silathiar Maharaj já falou em aulas anteriores, né, como eu já comentei aqui. Todo mundo quer ser o pregador. Todo mundo quer falar. Por quê? Porque quando a pessoa está pregando, ela está no holofote, né? A pessoa está no holofote, todo mundo quer ficar no holofote, mas não é essa a intenção, né? O devoto, ele falou, quando o devoto se inicia no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, Silathiar Maharaj falou, ele não tem que pensar, eu quero ser o presidente do templo, eu quero ser o sannyasi, eu quero ser o líder, eu quero ser o guru. Não, você tem que entrar na missão pensando, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um devoto, eu quero ser um discípulo. Esse é o humor correto, não querer cargo. Né? O cargo não vai te levar a lugar nenhum. E Silathiar Maharaj falou, nossa, quando eu era só discípulo, eu era muito mais feliz. Tinha muito menos responsabilidade, muito menos ataque. Então, nós temos que ser um discípulo adequado, não querer um cargo, nem nada disso. E para pregar, como foi dito, todo mundo pode pregar, né? Todo mundo pode pegar e falar, eu venho aqui no templo, eu posso falar? Sim, você pode. Mas você está fazendo o que você está falando? Senão você não tem direito. Quem falou isso? Srila Siddhar Maharaj. Se você não pratica corretamente, como você pode querer pregar? Como você pode querer ensinar o outro se você mesmo não faz o que você está querendo pregar? Uma vez perguntada para Srila Siddhar Maharaj, que é o primeiro guru lá do quadro, né? O último quadro aqui, longe de mim, ele perguntaram para ele, como que você consegue pregar assim com tanta vontade? Né? Falaram para ele, porque ele pregava com entusiasmo, com aquela vontade, as pessoas todo mundo vinha, e ele, não só isso, ele convencia a pessoa, realmente a pessoa ficava convencida do que ele estava falando. Ele falou, porque eu acredito no que eu prego.
Eu acredito, ele falou. Aquele que não acredita no que está falando, ele não pratica. Por que a pessoa não pratica o que ela fala? Porque ela não acredita. Se você acredita em algo, você vai praticar. Se você vai no médico, ele fala, não coma tal alimento porque é ruim para a saúde. Se você acredita no médico, você não vai comer. Você fala, não, isso aqui é ruim para mim, eu vou passar mal. Mas se você não acredita no médico, você fala, deixa ele está falando isso, mas não é bem assim, né? A mesma coisa o guru. Então, quando a gente lê, quando a gente escuta o guru falando, a gente tem que acreditar no que o guru está falando. É importante isso. Acreditar no que está nas escrituras. Deixa-me ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Então, concluindo essa aula de Srivacharya Maharaj, essa parte da aula, você tem que praticar. Primeiro pregue para você, depois vá pregar para os outros. Primeiro você tem que dar o exemplo. E as pessoas sabem quem faz e quem não faz. É muito fácil, é nítido. Aquele que faz a prática devocional correta, ele não é uma pessoa irada. Ele é mais tolerante, ele é mais humilde. É impossível uma pessoa fazer uma prática correta há tempos e tempos e tempos e ela ser extremamente intolerante, ela ser extremamente arrogante. Isso aí não é uma qualidade de um devoto que pratica corretamente. Então, aquele que está dia a dia, todo dia praticando o máximo que ele consegue, ele não é ele vai melhorando, ele vai tirando esses inimigos que nós temos, a luxúria, né? A pessoa que começa a praticar, ela não fica mais preocupada com o que ela vai comer, ela quer honrar a praçada. Ela não fica mais desejando aquele alimento. Nossa, eu estou com tanta vontade de comer aquilo, né? As pessoas falam isso, né? Nossa, que vontade que eu estou de comer aquilo. A pessoa que ela vai praticando todo dia da forma correta, ela perde isso. Ela fala, eu quero honrar a praçada. E aí a pessoa também não é irada, ela não é nervosa. É claro, uns são mais que os outros, mas ela vai perdendo isso. Ela vai perdendo a ganância, ela não vai querer a posição do outro. Tem muitos devotos que não vêm ao templo porque ele quer ter o serviço do outro. E como ele não consegue, por que ele não consegue aquele serviço que ele quer? Porque ele não pratica. Quem dá o serviço para nós não é ninguém, é Krishna. Krishna dá o serviço. Se você vem no templo e você canta o Arati, é porque Krishna quis. Se você faz a guirlanda para Deus, é porque Krishna quis. Se você está pregando, é porque Krishna quis que você pregasse. Se você é o pujari, é porque Krishna quis que você fosse pujari. Então tem muitos, eu conheço vários e vários devotos que não frequentam, não iam para a Índia, não iam no parikrama da Índia. Srivacharya Maharaj falou isso. As pessoas não iam no parikrama de Navadvipa porque elas não aceitavam quem estava servindo. E ele falou, o ego da pessoa é tão alto que ela não aceita quem está fazendo serviço. Então ela deixa de ir para a Índia, deixa de praticar, fazer o parikrama, ela deixa de vir ao templo porque o ego dela é muito alto. Ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo, mas ela não foi escolhida por Krishna. E como que a pessoa pode ser escolhida por Krishna? Ela tem que fazer a vida correta. E Krishna dá ou não se ele quiser. Não tem também que eu falar, poxa Krishna, eu faço tudo certinho, você tem que me dar aquele serviço. Não, ele dá se ele quer, para quem ele quer, e na hora que ele quer. Krishna sim, ele faz o que ele quer, ele é autocrata. Não há uma democracia. A vida espiritual não é uma democracia. O mundo transcendental não é democracia. Isso é uma invenção humana. É autocracia. Krishna é autocrata. O Guru é autocrata, sim. O Guru faz o que é melhor para todos. O que ele quer é o melhor para todos. O que Krishna quer é o melhor para todos. Nós não compreendemos isso. Nós temos uma visão revolucionária, né? Os protestantes, né? A gente protesta tudo. Não, porque tem que fazer votação. Eu falei isso na aula outro dia. Alguns dias atrás eu falei, se fosse feito uma eleição, por exemplo, quantas rondas na Japamala nós temos que cantar? Mahaprabhu estipulou 64 voltas na Japamala todo dia.
Foi Mahaprabhu que deu um número fixo. Só que estamos em outros tempos, e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura falou, no mínimo 16, se você não tiver tempo, no mínimo 4. Ele reduziu para a gente isso. Mas se fizer uma votação e falar, quantas voltas na Japamala você acha que nós temos que cantar? Fizer aqui um plebiscito. Com certeza vai ser menos de 4. Só que se você cantar menos de 4, você não vai conseguir o benefício. Com certeza. Na verdade, não é benefício para você, né? É para Krishna, mas você acaba tendo um benefício cantando a Japamala, que é de ficar mais tranquilo, de ficar com a consciência de Krishna mais aflorada. Mas se você cantar menos de 4 voltas, você não consegue nada. Na verdade, 4 voltas é pouco. É pouco, mas se fizer um plebiscito, a maioria vai falar não. Se falar assim, quantas vezes você tem que vir no... quantas vezes você tem que vir no templo no ano? Vão falar no festival, em um festival, sei lá quanto, né? Mas por isso que não é democracia. Quantas Se você vier no templo uma vez por semana, é pouco. É pouco. Eu venho uma vez, é pouco. Assim, queria vir mais, mas a vida é corrida, né? Mas é pouco porque você acaba perdendo aula, você perde de cantar, sabe? Perde de estar trabalhando seu espírito, sua alma. Por isso que o Guru fala, por isso que não é democracia. Se fosse feita eleição, o ser humano tem essa mania, né? Isso daí é um mau hábito. O ser humano quer fazer sempre cada vez menos. E a gente vive numa cidade grande, né? Se a gente vivesse, por exemplo, numa cidade pequena, assim, numa comunidade, seria mais fácil ganhar o tempo, né? Se eu tivesse... Mas mesmo assim tem gente que não tem, né? Não seria, eu não sei se eu já contei a história, né, que Srila Charanarji contou, está nas escrituras, do devoto que queria ler o Bhagavad Gita. Você já deve ter escutado isso, né? O Guru falou para ele, você tem que ler o Bhagavad Gita. Ele falou, sim, mas como eu vou ler o Bhagavad Gita aqui na cidade? Aí ele comprou um sítio bem longe. Você já deve ter escutado isso. Não, nunca ouviu? Então, aí comprou um sítio bem longe. Aí levou o Bhagavad Gita, só ele e o Bhagavad Gita. Foram lá para o sítio. Tinha uma casinha lá, e ele tinha uma rede, né? E ele deitou na rede e começou a ler o Bhagavad Gita. Começou a ler o Bhagavad Gita lá, tranquilo, do jeito que ele queria. Né? Falou, aqui é o local, agora eu vou ler o Bhagavad Gita. O Guru falou, e aí o que aconteceu? Ele pegou no sono, na rede, né? Foi ler o Bhagavad Gita na rede, pegou no sono, colocou o Bhagavad Gita lá. Quando ele acordou, o rato tinha comido o Bhagavad Gita, algumas páginas do Bhagavad Gita. Um rato foi lá, né? O rato, quando está com muita fome, ele come tudo, né? Come papelão, come o que for, né? E o rato foi lá e comeu o Bhagavad Gita. Aí ele falou, nossa, aqui tem rato, né? Comeu o Bhagavad Gita. Então, eu tenho que arrumar um gato, porque o gato vai espantar o rato. Né? Você não escutou essa mesmo? Então, e aí ele arrumou um gato. Ele falou, não, agora tem um gato, o rato não vai mais comer o Bhagavad Gita. Só que ele pensou, mas tem um gato, como é que eu vou alimentar o gato? Né? Aí, e não sei porquê, todo mundo tem a mania de pensar que gato tem que ser alimentado com leite. Né? Se você dá leite para o gato, você vai destruir o gato, a saúde do gato. Né? Então, nenhum animal tem que tomar leite se não for na fase de amamentação. Nenhum animal toma leite fora da fase de amamentação. Nós tomamos leite depois porque Krishna gosta de leite e a gente honra a praçada, né? Mas não é para tomar leite se não for praçada, nem comer queijo, nada disso, só praçada. E aí ele falou, poxa, eu preciso arrumar, né, a comida para o gato. Aí ele pegou e falou, preciso arrumar uma vaca. Como é que eu vou ter leite? Precisa ter uma vaca, né? Aí ele arrumou uma vaca. E aí ele ficou pensando e falou assim, poxa, mas a vaca dá trabalho, tem que dar comida, tem que limpar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então eu preciso arrumar alguém para cuidar da vaca, né? E o Bhagavad Gita está lá do lado, porque ele estava se preocupando com essas coisas, né? E o Bhagavad Gita está lá do lado. E aí ele arrumou uma mulher, uma garota lá para cuidar da vaca, né? Ele falou, bom, agora tem a garota para cuidar da vaca, eu posso ler o Gita, né? A vaca vai alimentar o gato vai espantar o rato, né? Na visão dele. Aí, homem, mulher, uma garota tal, ele começou a gostar dela, ela começou a gostar dele e ele casou com ela. Ele casou com ela. E aí, teve o primeiro filho, teve o segundo filho, teve o terceiro filho, teve o quarto filho na cidade interior, enfim, não tem TV.
né? E aí, mais um filho, mais um filho. Depois de muito tempo, muitos e muitos anos, o Guru virou e pensou, eu vou visitar meu devoto. Eu vou lá visitar, né? Poxa, faz tantos anos, né? Vou ver se ele está lendo Bhagavad Gita, né? Que ele falou que tinha que se retirar para ler Bhagavad Gita. E quando o Guru chegou lá, viu aquela casa enorme, o gato, a vaca, a mulher, aquele monte de criança, tudo brincando, e um dos meninos falando, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. E o Guru falou para ele, e o Bhagavad Gita? Ele falou, como que eu posso ler o Bhagavad Gita? Olha aqui, ele falou. Então, não existe lugar, todo lugar é lugar. Shri Govinda Maharaj falou, não tem o fácil. Né? Shri Govinda Maharaj falou também, a pessoa pode morar aonde for, no Alasca, no templo, não tem, entendeu? Né? E tudo é uma desculpa nossa, tudo é uma desculpa nossa. Se você tem foco, você pode ter, como o Srila Bhaktivinoda Thakura tinha 11 filhos. O Guru que está no altar, lá da direita para a esquerda, o segundo, ele tinha 11 filhos. Um devoto puro. A maioria das canções que cantamos foi ele que escreveu. Tem muitos e muitos livros. Ele que resgatou todo o Gaudiya Vaishnavismo, as escrituras. E ele era magistrado, ele trabalhava para o governo. E ele tinha 11 filhos, a mulher. E ele foi um dos devotos mais elevados que existiu. Então não é porque tem o filho, que tem a mulher, que tem o emprego. Isso tudo é falta de foco. Se a gente tiver o foco na devoção, se a gente tiver firme, e como que a gente vai ter foco na devoção? Sendo firme. Você tem que ter um objetivo na vida. Qual que é o objetivo, a meta última da vida? Isso é algo que a gente tem que pensar. Qual é o meu objetivo? O Guru falou que é amor puro por Deus. Krishna Prema. Mas realmente é esse o meu objetivo? A gente tem que analisar isso. O Guru falou, esse é o melhor. Krishna falou, o Mahaprabhu falou, o Prayojana, a meta última da vida, é amor puro por Deus. Mas será que nós temos esse objetivo? Não, não temos. Se a gente tivesse esse objetivo, como falou o Raghunanda, a gente estaria todo dia no templo. A gente sabe que é importante, mas a gente não vem. Por quê? Porque o objetivo não é esse. Né? A gente tem que aceitar que a gente não quer isso. O primeiro, né, os psicólogos falam, né, ou mesmo se você quer parar de fumar, a primeira coisa que você tem que falar é falar, eu quero parar, não é eu preciso. Eu preciso é uma coisa, eu quero é outra. A pessoa precisa parar de fumar, mas ela não quer parar. Tem uma diferença brutal entre uma coisa e outra, né? Então, a gente escutou do Guru, a gente escutou de todo mundo as aulas, os livros. O objetivo final da vida é amor puro por Deus, mas a gente não quer isso. Se a gente quisesse isso no íntimo mesmo, a gente estaria mais dedicado. Nada é mais importante. Se você tiver uma vida simples, você não precisa trabalhar tanto. Vida simples, pensamento elevado. Né? Isso daí já se fala há sei lá quanto tempo. Isso é um provérbio também ocidental, nem sei se é ocidental, mas todo mundo fala isso, né? Vida simples, pensamento elevado. A gente não quer isso. Ah, é? Então, a gente não quer isso. A gente não quer amor puro por Deus. A gente não quer ser escravo de Deus. A palavra das, né? Que nem o nome Raghunanda Das, né? Você é servo de Raghunanda. Eu sou Damodara Das, eu sou servo de Damodara. Mas essa palavra servo, ela não é exatamente a pronúncia correta, o significado correto. Tem muitas palavras em sânscrito, em bengali, que não tem o significado para o idioma ocidental, não tem tradução, que nem prema. Prema não é amor, é algo além do amor. Krishna Prema, amor puro por Deus. O que chega mais perto é amor puro, mas é além disso. Mas não tem nenhuma palavra para a gente. Então, das ou dasi, né? A mulher é dasi, é a serva. Não é um servo, é um escravo. A palavra que chega mais próximo do das ou dasi é escravo. Ninguém quer ser escravo de Deus.
Essa é a realidade. A gente tem que compreender isso. Mas o nosso ego não deixa. A gente põe a culpa num, a gente põe a culpa no outro, mas é a gente que não quer. Srila Bhaktivinoda Thakur, que eu estava falando dele, tem uma canção dele, eu não lembro que página que está desse livro aí, eu acho que é 160 alguma coisa, né? Ele fala, eu sou mesquinho. Ninguém admite que é mesquinho. Né? Quem que admite? Eu sou mesquinho, eu sou mau. Mal com U. Eu sou mau, eu sou mesquinho, eu sou isso. Ninguém admite, né? Porque o nosso ego não permite, mas essa é a realidade. Como diz Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, ele fala, eu sou inferior, eu sou mais baixo que um verme que está no excremento do cavalo ou da vaca. Eu sou mais baixo que um verme que está no excremento. A minha relação com Deus é menor do que um verme que está no excremento. Ele está falando isso, um devoto puro, que escreveu a escritura, o Sri Chaitanya Charitamrita. Não é que ele fala isso por falar, não, ele realmente... Porque muitas pessoas falam, eu sou muito caído, né? Eu sou muito... Para que a pessoa fala isso? Para o outro chegar e falar, não, Prabhu, você faz tanto, você é elevado, né? Então, uma vez, já que você falou de Prabhupada, ser Bhaktivedanta, uma vez chegaram para Prabhupada e falaram assim, Bhaktivedanta, Prabhupada, eu sou muito caído. E a Prabhupada falou, você até no caído, você acha que você é muito? Você não é muito nada. Prabhupada falou para o devoto. Prabhupada não tinha isso de passar a mão na cabeça, não. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj de Prabhupada é como eles aqui, como a Acharya Maharaj, como todos que estão aqui. Não tinha isso de passar a mão na cabeça. Prabhupada, eu sou mais caído. Eu sou muito caído. Você não é mais nada. Você não é muito nada. Você é pouco em tudo. Né? Então, isso é o ego. A gente tem muito ego, muito ego. Né? Mas como que a gente vai se livrar disso? Primeiro é o que eu falei. Qual o objetivo teu? Qual que é o teu objetivo nessa vida? É ter uma família boa, bonita, todo mundo bem de saúde, com dinheiro, com carro novo, ou morando numa casa legal, ou tendo filho estudando na melhor faculdade, tendo filho estudando na melhor escolinha infantil, tendo a comida lá na mesa, que nem agora vai chegar Natal, está chegando, né? Todo mundo comprando a castanha mais cara, e comprando isso, comprando aquilo, e a fazer aquela festa. É isso que você quer? Comprar a árvore de Natal mais bonita? É isso que nós queremos? Ou a gente quer realmente amor puro por Deus? Isso que a gente tem que... Se a gente quisesse amor puro por Deus, a gente não queria desfrutar dos sentidos. Porque a gente só está aqui no mundo material porque a gente quer desfrutar dos sentidos. E é incompatível o desfrute dos sentidos com a vida espiritual adequada. Srila Acharya Maharaj falou, enquanto a gente tiver uma gota de desejo material, qualquer desejo, uma gota de desejo material, a gente não vai ter amor puro por Deus. Um desejo que seja material, você não vai ter amor puro por Deus. Por isso, Srila Acharya Maharaj falou, você quando entra na missão, você não tem que desejar ser o presidente do templo, você não tem que desejar ser o pregador, você não tem que desejar ser o pujari, você não tem que desejar ser o sannyasi nem o guru. Você tem que desejar o quê? Servir Deus. O resto vem, se Deus quiser. Realmente, se Deus quiser. Se Ele quiser, Ele vai te colocar como guru. Se Ele não quiser, Ele não vai colocar. Não tem isso de eu quero ser o guru para todo mundo prestar reverência para mim, para todo mundo me tratar diferente. Não, não é assim. A gente tem que entrar na missão para servir Deus. Se você não entra na missão para servir Deus, o que você está fazendo na missão? Está brincando de ser devoto? Para usar cantimala e os outros na rua falam, nossa, que colarzinho bonito. Né? O que é isso? Ah, é que eu sou hindu. Eu vou lá no templo, aí mostra a foto do templo, né? Mostra o festival. É para isso que a pessoa quer iniciar, para ter um nome devocional. Hoje está na moda, né? Nome devocional. Ah, meu nome devocional, meu nome da minha alma é tal.
Não é para isso que a gente entrou na missão, não é para isso que a gente recebeu iniciação. A gente recebeu iniciação para servir, para fazer adequado, e nem querer pregar. Nem querer pregar, você pode querer pregar sim, mas você tem que praticar. Como foi dito hoje na aula, né? Deixa eu ver quem está assistindo conosco, se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta, Aragunanda? Não? Às vezes nós não gostamos de escutar certas coisas, né? Às vezes as pessoas não gostam. Eu já reparei várias vezes que às vezes a pessoa está assistindo aqui, né? Está na live, e aí depende do assunto que eu toco, ou depende... A pessoa sai na hora, né? Mas, enfim, isso é ego, né? É o guru que está falando, não sou eu que estou inventando o que eu estou falando. Você lê as aulas do guru, que nem ontem de manhã nós lemos uma aula, né? Eu li aqui uma aula de Silathyar Maharaj, ele falando que aquele que te tira da devoção, aquele que não quer que você venha ao templo, aquele que ofende Krishna, aquele que ofende o guru, aquele que faz de tudo para você não fazer a prática devocional, ele está num estágio como um parasita intestinal, como um verme intestinal. É essa a analogia que Silathyar Maharaj faz. Por quê? Porque o parasita intestinal, você come, você digere o alimento, quando chega no intestino, né, no duodeno, no intestino fino, no delgado, o que acontece? O parasita, ele absorve todo o nutriente. Ele não quer que você tenha o nutriente, ele quer somente ele o nutriente. O parasita faz isso para nós. Então, se você tem alguém que está fazendo isso, ele tem o mesmo nível de um parasita intestinal, porque ele está sugando a tua nutrição devocional. É esse o exemplo que Silathyar Maharaj dá. Então, por isso que ele fala, boa associação. Nós temos que nos associar com aquele que quer Krishna. Por isso que o Raghunanda falou, é importante não só vir uma vez só por semana no templo, vir mais, se associar, porque você sai daqui com a energia carregada, com a bateria carregada, né? E aí aquilo lá, você se nutriu. Quando você vem no templo, você não se nutre só com a praçada. A praçada é o alimento do corpo e da alma, mas você se nutre com o arati. O arati também é praçada, as pessoas não têm essa concepção. Claro, tudo. Então, na verdade, o arati, não é, a pessoa fala, praçada. Praçada não é só comida. Praçada é quando você oferece o incenso no altar e você sente o aroma, você está recebendo a praçada. O gui, você está recebendo, você está vendo o fogo que Krishna viu primeiro, é praçada, a flor, tudo que é a partir, tudo é praçada. Então, na verdade, a gente não enxerga isso. Nós temos o olhar material. E o olhar material não enxerga o benefício que a gente tem de vir ao templo. Silathyar Maharaj falou, fazer 4 voltas que a gente faz aqui na Tulasi, na hora que canta o Parikrama, de manhã à noite a gente está fazendo aqui, né? Normalmente é só de noite, mas tem uma aula de Acharya Maharaj que fala, de manhã também é necessário fazer o Parikrama na Tulasi. Então, quando você dá 4 voltas na Tulasi, as escrituras, Silathyar Maharaj comentou, que é a mesma coisa que fazer o Parikrama em Navadvipa. É a mesma coisa que não visitar, mas fazer o Parikrama nos locais sagrados em Navadvipa. É a mesma coisa que você fazer o Parikrama em Govardhana, na colina de Govardhana. 4 voltas na Tulasi. É como se você estivesse na Índia fazendo Parikrama em Govardhana. Mas a gente não compreende isso. O benefício que a gente tem para a alma de fazer isso. O benefício que tem para a alma de cantar para Deus na hora do Arati. O benefício de cantar aqui congregacionalmente na hora do Kirtan sentado. De escutar o Harikatha. A gente não compreende. Por quê? Se a gente compreendesse, estaria cheio o templo. Cheio assim, teriam os devotos que estão iniciados. Né? Porque aqui... porque pelo menos os devotos iniciados. Porque o que está aqui, tem uma aula de Tapasya Maharaj, que ele estava fazendo uma reunião, e nem na reunião não tinha quase ninguém.
Veja só, numa reunião, ele convocou uma reunião e não tinha quase ninguém na reunião dos devotos. Ele falou, as pessoas que estão aqui é a ponta do iceberg. Ele falou, é a ponta do iceberg, né? Se você estudou um pouquinho de física, né? Eu não me lembro muito bem, mas parece que 1/10 só é o que aparece, né? É 1/10, faz mais de 40 anos que eu estudei isso, mas é 1/10 que está lá que você vê, né? Então, quem frequenta o templo aqui não é nem 1% de 1/10 de quem já se iniciou. E por que acontece isso? Porque ninguém compreende o benefício que tem de vir ao templo, de fazer o encontro congregacional. Ah, pela internet é válido? Sim, o pouco é melhor do que nada. É diferente. O pouco é melhor do que nada. Srila Govinda Maharaj falou, o pouco, quer dizer, que nem o Ishan Krishna Prabhu, né? Ele está aqui hoje conosco. Então o Ishan, ele não tem como vir ao templo. Para ele chegar aqui são 14 horas de ônibus. E aí mais 14 horas para voltar dá 28 horas. Quer dizer, só para ir voltar ele ia demorar mais um dia. Não tem como ele vir para cá. Mas então ele pega a internet. Ele já veio 2 vezes, né? Ele pegou o feriado dele, de dia 12 de outubro, que teve um feriado aí prolongado, ele ficou aqui 5 dias fazendo seva, né? Mas então as pessoas não compreendem, por isso não vêm, por isso não praticam. Vamos ver quem... Não teve nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, se eu ofendi alguém durante alguma parte aqui da aula, me perdoe, né? O Silachar Maharaj falava isso, o Silachar Maharaj fala, perdoe minhas ofensas durante a transmissão, né? Mas estamos falando a verdade, né? A verdade que os gurus falaram, né? Os gurus. Então, Silachar Maharaj falou, não fale mentira, fale a verdade. E Srila Siddhar Maharaj falou, a meia-verdade é pior do que a mentira. Aquele que fala só uma parte da verdade, a meia-verdade, é pior do que falar a mentira. Então, por isso, Silachar Maharaj, as aulas dele são fortes às vezes, né? São fortes, como ele falou aí do parasita intestinal, né? Que a gente não tem que ter associação com pessoas assim, mas aulas fortes, mas reais. Se a gente quer algum dia ter o objetivo de amar a Deus puramente, e para Yodha, na meta última da vida, a gente tem que seguir o que eles falam. Senão a gente não vai chegar lá. Senão a gente... E o pior de tudo, o que pode acontecer é você largar definitivamente. Você pode largar definitivamente. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você desistir. Você falar, eu não consigo realmente, eu vou parar. Nunca faça isso. O pouco que faz é muito. Por isso que Srila Govinda Maharaj falou. Mas não é para ficar se nivelar por baixo. O pouco é muito, tá bom. Ah, tá bom, eu faço um pouquinho, é muito, mas tá bom. Não, a gente tem que sempre querer mais, querer mais. Querer mais, como disse lá Silachar Maharaj também, uma aula que lemos esses dias, a riqueza é necessária, ele fala, mas a riqueza do avanço espiritual. Tem que terminar a frase, né? A riqueza é necessária, todo mundo pensa em riqueza material. A riqueza é necessária, mas a riqueza do avanço espiritual é necessária, sim. Ninguém fez nenhuma pergunta, então, nenhum comentário. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Dia 10 agora de dezembro, eu lembrei agora, é o festival de Srila Govinda Maharaj. É o dia do seu aparecimento. Dia 10 de dezembro, é no sábado à noite vai ser o festival. Claro, vamos falar sobre a vida dele de manhã também. Mas o festival com o Puspanjali, oferecendo flores aos seus pés de lótus, vai ser à noite, sábado, 18 horas, né? Como o programa de sábado, 18 horas, vamos fazer. O Raghunanda vai fazer o convite. Essa semana eu vou passar para ele já, para todo mundo se programar. Ele faz o convite, eu vou passar para todos. Não percam o aniversário, o dia mais importante da vida do devoto é o dia de comemoração do seu guru. Do seu guru ou do guru que está no Parampará. É o Paranguru, né? Então, não é que, por exemplo, o Raghunanda, o guru dele é Srila Bhakti-Tilaka Kanili Maharaj, mas o dia do aparecimento de Acharya Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, enfim, todos, é muito importante, né? Então, não esqueçam, já programe, chegue para a mulher, para o marido, para o filho, para qualquer um, fala, para a festa de fim de ano da empresa, né? De repente, Maia faz isso, né?
Maia vai colocar festa de fim de ano na tua empresa sábado à noite, no dia do festival. Aí você vai ser testado. Você vai no festival ou você vai na empresa, na festa da empresa? Ah, vai ser o amigo secreto da família, de repente, antecipado, dia 10 de dezembro. Vai acontecer, Maia faz isso sim. Aí que Cristina quer ver? Você está brincando de ser devoto ou você realmente está querendo ser um devoto? Isso é importante a gente compreender isso, né? Nada pode afastar a gente. Se tiver o relativo e o absoluto conflitando, a vida material conflitando com a vida devocional, não tem o que pensar, é sempre o absoluto. Isso é um livro de Srila Govinda Maharaj. Então vamos cantar agora aqui, depois eu olho quem está conosco assistindo. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Está na página aí, Raghunandan? Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Panchabara Padarenu Mora Panchagra. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Vaishnava Pada Bhadra Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Bhadra Koriyasha. Sankirtana Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtana Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtana Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtana Kohe Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco hoje, participando aqui da transmissão. E à noite faremos o programa às 18 horas, hoje é domingo, né? Programa às 18 horas. E às 9h30, daqui meia hora mais ou menos, nem isso, né? Nós já passamos aqui do horário. Daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos no máximo, teremos o Zoom com o Sila Tilakamani Maharaj. Eu vou colocar aqui o link, o ID e a senha do Zoom para entrar e você entre, porque não estamos mais transmitindo pelo Facebook, porque tem opositores que ficam, são pessoas, enfim, é bom nem comentar, mas estavam atrapalhando. Então, agora para entrar tem que entrar pelo Zoom, e os devotos que cuidam disso, eles veem quem é devoto e quem não é devoto, que está a favor de Sila Tilakamani Maharaj, que é a favor de Sila Acharya Maharaj, e aí a pessoa pode entrar. Então, eu vou colocar no grupo Templo de São Paulo, e depois vocês entrem. Hoje temos participando conosco aqui o Vrajaraja Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu também conosco aqui, o Vijay Aksha Prabhu, deixem-me ver quem mais, a Silvia Carla Roberto, minha prima, também assistindo aqui conosco hoje, Isvari Dasi conosco também, não é do Brasil, a Lúcia Helena também conosco hoje, a Solange Merlo também assistindo conosco, e a Sandra Maria também conosco hoje. Temos bastante pessoas aqui que não são devotos, são simpatizantes, né? É muito bom ter simpatizantes também querendo a consciência de Krishna. Então, eu agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha, a associação com vocês aqui durante a transmissão. Eu vou olhar quem está também no outro aparelho que está filmando, aparecem outras pessoas normalmente, eu vou olhar também. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam, até a noite às 18 horas. Temos aqui conosco então também hoje, deixa eu ver aqui. Hoje todos que estão aqui no aparelho estavam também no celular. Então, bom dia a todos,